Olá, meu querido aluno, tudo bem com você? Professor Gilmar aqui de Língua Portuguesa, bem-vindo à nossa aula. E hoje nós vamos continuar falando, obviamente, da colocação pronominal dentro da norma padrão e também aí o contraste com o português coloquial falado aqui do Brasil, certo? Então, vamos começar. Na aula passada a gente falou sobre os 3 casos de posicionamento do pronome oblíquo átono na oração. Então, nós temos a ênclise, por exemplo, que é o caso do pronome que vai após o verbo. O exemplo está aí para vocês. Falei-te a verdade, o pronome te após o verbo falar. Nós temos o caso de próclise, a colocação do pronome antes do verbo, anteposicionado ao verbo, quero te falar algo. E o caso de mesóclise, em que o pronome é colocado no meio do verbo, falar-te-ei quando puder. Isso acontece sempre que nós temos aí o futuro do presente ou o futuro do pretérito, certo? A modalidade falada, também nós falamos o seguinte, que na modalidade falada prevalece a próclise, né? Então, conte-me sua história. Se alguém chegar para você e disser, conte-me sua história, essa oração com o pronome posicionado após o verbo tem esse aspecto mais formal. Então, no cotidiano nós dizemos, me conte sua história, e ponto final. Aí, o que a gente pode perceber é que a próclise é muito mais usada na língua falada. Então, professor, a próclise vai ser sempre informal? Vai ser sempre de uso informal? E a resposta é não. Então, vamos ver os casos em que a próclise atende à norma culta, a norma padrão da língua portuguesa. Quando é que a próclise vai atender, então, à norma padrão da língua portuguesa? Por exemplo, quando a próclise ocorrer por causa das palavras interrogativas ou exclamativas. Então, veja um exemplo. Quem me chamou? Quantas emoções as lembranças lhe despertavam? Então, percebam que, nesses 2 exemplos, no primeiro caso, você tem a palavrinha quem, que é um pronome interrogativo. É a palavra interrogativa que acaba atraindo o pronome me para perto dela. E no segundo, quantas emoções as lembranças lhe despertavam? Essa palavrinha quantas tem a função aí de termo exclamativo. Né? Quantas emoções as lembranças lhe despertavam? E por isso vai influenciar no pronome que está lá na frente, lhe, certo? E puxa o pronome para antes do verbo. Outros casos em que a próclise será obrigatória, quando na oração existirem advérbios que possam atrair esses pronomes. Então, veja o exemplo. Ontem nos encontramos na praça. O advérbio ontem atrai o pronome nos para perto dele. E o outro, sempre me perguntam isso. O advérbio sempre atrai o pronome me para perto dele. Também nós temos as palavras negativas e pronomes indefinidos. Essas palavras negativas e pronomes indefinidos também atrairão o pronome para perto delas. Não o atrapalhe. Alguém te contou a verdade. Então, o advérbio de negação não, a palavra negativa não, atrai o pronome o para perto dele. E embaixo, no exemplo de baixo, alguém te contou, o pronome indefinido atrai o pronome pessoal oblíquo te para perto dele. Outros casos, pronomes relativos, que, onde, como. As histórias que me contaram eram boas. Então, aqui nós temos o pronome relativo que atraindo o pronome pessoal oblíquo átono me para perto dele. Outros casos de palavras magnéticas, digamos assim. Ai, 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 palavras magnéticas, essa é boa, hein? Pois é, essas palavras que atraem o pronome oblíquo átono para perto delas. Então, nós temos também as conjunções subordinativas. Por exemplo, o se, o porquê, o quando e aquelas combinações para que, a fim de que, essas conjunções atraem o pronome oblíquo átono para perto delas. Vamos ver os exemplos. O acordo de 2 anos foi possível porque Estados Unidos e China se aproximaram. Percebam que o pronome átono se veio antes do verbo, justamente porque lá atrás apareceu a conjunção subordinativa por quê.
certo? E quando é que vai acontecer a próclise também? Quando nós tivermos os casos de futuro do presente ou futuro do pretérito, mas com o sujeito explícito. Vejam o exemplo. A temperatura média global nos trará... E aí continua a frase. Por que é nos trará e não trar-nos-á, como a gente já viu lá atrás? Porque nesse caso o sujeito está explícito. Quem é o sujeito? A temperatura média global. E o mesmo caso embaixo. A temperatura média global nos traria... E assim seguiria a frase. E agora, que já falamos da próclise, os casos de próclise em que a próclise realmente se faz necessária, não porque é uma questão de uso coloquial, mas é porque é uso formal, vamos falar sobre a ênclise. Quando é que ocorre ênclise necessariamente? Sempre em início de período. Então veja um exemplo. Reacende-se, olha o pronome se aí, início de período. Reacende-se a disputa entre países pobres e ricos. Na fala, nós diríamos se reacende a disputa entre países pobres e ricos. Por quê? Porque na fala prevalece a próclise, mas nesse caso, na escrita, obrigatoriamente, em início de período, deve-se usar ênclise. Quando mais? Após vírgula, iniciando oração. Então vejam a vírgula lá. Depois da vírgula, usa-se ênclise. Com todos esses problemas, vírgula, reacende-se a disputa política. Quando mais? Após gerúndio iniciando oração. O despertador tocou, vírgula, despertando-me. Olha o gerúndio, despertando-me. E logo após uma vírgula. Então, nesse caso, também obrigatoriamente usa-se a ênclise. E se o gerúndio for precedido por em, pela preposição em, vai ocorrer uma próclise. Em se tratando de cinema, sou especialista. Então você não vai dizer em tratando-se de cinema, aí é um erro. Tem que ser em se tratando de cinema, sou especialista. Certo? Joinha, dá um joinha aí, eu sei que você está gostando, dá um joinha. E vamos adiante. Agora, o caso de mesóclise. Mesóclise é o mais simples, porque a gente sabe que mesóclise ocorre em textos muito, 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 muito formais. Muito formais. Então vejam os exemplos. Contar-lhe-emos toda a verdade. Futuro do presente, lembra? Contaremos, contar-lhe-emos. Ou futuro do pretérito, contar-lhe-íamos toda a verdade. Certo? Então levanta os bracinhos aí, grita Eba, entendi tudo. Eu sei que você entendeu, menino, menina. E quando o pronome ocorrer acompanhando uma locução verbal, que seria o caso de um verbo auxiliar, mais o verbo principal, no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. O que é que acontece? Esse pronome, oblíquo átono, vai vir antes do verbo principal. Então veja o primeiro exemplo. Os países devem se preocupar. Devem preocupar é uma locução verbal. O que é que acontece? O pronome se vem antes do verbo principal, preocupar. Certo? A mudança climática vem nos trazendo problemas. Então, o nos antes do verbo principal, trazendo aí que está no gerúndio, por exemplo. Eu quero me preparar para as provas. O me antes do verbo principal, preparar. Ok? E é assim que acontece. Então, quando for caso de locução verbal, verbo auxiliar mais verbo principal, o pronome oblíquo átono vem antes do verbo principal. E vamos ver algumas possibilidades que nós temos aí com o uso desses pronomes oblíquos átonos. Vejam esses exemplos. Todos os países tinham se preocupado com o aquecimento. Percebam que nesse exemplo o se está unido ao verbo auxiliar ter por hífen. Mas embaixo está sem o hífen, porque na língua portuguesa nós temos essa possibilidade. Todos os países tinham se preocupado com o aquecimento global sem o hífen, certo? Todos os países, no primeiro caso, todos os países tinham se preocupado com o aquecimento global, e no segundo, todos os países tinham se preocupado com o aquecimento global.
Perceba uma mudançazinha até na pronúncia aí, né? Mas os dois casos são possíveis. E o último caso, os diretores me haviam convidado para a festa da empresa. Os diretores haviam me convidado, nós falamos assim também. Na forma escrita, é preferível essa, certo? Esse exemplo que está dado aí para vocês. Tudo bem? E mais algumas possibilidades. Aqui nós temos duas possibilidades, certo? Vejam esses casos aqui. O cientista os queria preservar. O pronome os usado antes da locução verbal, queria preservar. O cientista os queria ter preservado. O cientista os estava preservando. Então, o pronome oblíquo ato no os apareceu sempre antes da locução verbal. Queria preservar, queria ter preservado e estava preservando. Então, antes do verbo é uma possibilidade. Mas também uma possibilidade é após o verbo. Vejam os dois exemplos de baixo. O cientista queria tê-los preservado. Então, aqui nesse caso, o os, que por uma transformação fonética vira los, aparece após o verbo ter. Certo? E o outro exemplo, o cientista queria preservá-los. Também o os, transformado em los, aparece depois do verbo preservar, após a locução verbal. Então, você pode comparar, na verdade, este exemplo de baixo com o de cima, né? Olha, o cientista queria preservá-los, o cientista os queria preservar. Tudo bem? Muito bem. Agora, a partir dessa explicação, você já consegue fazer a sua atividade lá nas páginas 88 a 89, atividades de 1 a 4. Também você pode realizar o desafio e ortografar. Tudo bem? É o que você vai fazer, na verdade. E depois disso, você vai fazer a tarefa de casa, exercício 2, página 92. Bons estudos, se dediquem aí. Um abraço.